gente, vamos emagrecer em mais um vídeo para o canal Cansei de Ser Gordo, com a doutora Maria Cláudia Oliveira, que é otorrinolaringologista. Sempre tem um problema de falar esse nome, acho que não sou só eu. Procura um otorrino. Procura um otorrino e uma fono, é verdade. Com cenário novo, Cansei de Ser Gordo, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, tá? é um prazer. A doutora está aqui porque ela é especialista em medicina do sono, presidente da Regional Pará da Associação Brasileira do Sono, mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, professora no curso de medicina na UFPA e FAMAS, é isso? Exatamente. Ou seja, tem uma coisa que a doutora entende, é o sono. E eu queria começar falando com a senhora da importância de um bom sono no processo de emagrecimento. Eu Cansei de Ser Gordo aqui fala sobre emagrecimento. Antes da senhora falar, eu dei uma pesquisada, dei um Google, que as pessoas fazem isso, dá um Google, quero saber se a informação está correta pra gente começar a nossa conversa. Certo. Uma pesquisa publicada na, eu não sei pronunciar isso aqui, Annals of Internal Medicine. Olha, gente, que chique. De 2004, demonstrou apenas 2 noites mal dormidas já são capazes de alterar todo o metabolismo do organismo. Aumenta um hormônio que causa fome e diminui os índices de substâncias que inibem o apetite. Agora, olha isso aqui. O resultado prático é, a pessoa acaba comendo até 20% a mais do que comeria se tivesse dormido bem. É verdade isso, doutora? Verdade, não é mito. Não tá? é mito. Então, assim, todas as pessoas quando imaginam um processo de emagrecimento, o que elas fazem? Bom, vou morrer de fazer atividade física e vou parar de comer, né? Algumas são mais sensatas, procuram nutricionistas, vão num personal, mas a gente já sabe que tem um outro pilar fundamental aí quando você pensa em emagrecimento. Na verdade, quando você pensa em qualidade de vida. A qualidade de vida é não só uma alimentação saudável e exercício físico, é um sono de qualidade. Sim. Por que esse terceiro pilar é tão importante? Porque o sono, ele regula toda a nossa liberação hormonal. Então, o nosso metabolismo depende de ciclos subsequentes de sono e de vigília. E é importante que isso ocorra sempre em horários regrados, né? Porque existem hormônios que são liberados durante o sono e existem hormônios que são liberados durante a vigília. A leptina, que é o hormônio da saciedade, ela é liberada durante o sono, tá? Mais precisamente, um sono mais profundo, que é o sono de ondas lentas. Então, não adianta você dar aquele cochilinho e achar que dormiu. A gente precisa de um sono de qualidade para que haja a liberação da leptina. E esse sono tem que ser à noite? Eu já ouvi falar que tem que ser à noite. Não adianta ser o sono de dia. Tipo, eu passo a noite inteira acordado e de dia eu quero dormir. Não é o mesmo sono? Não é o mesmo sono, tá? O sono de dia não tem a mesma qualidade do sono da noite. Tanto é que os trabalhadores de turno, eles adoecem mais do que a população que dorme à noite, tá? Então, por que esse sono tem que ocorrer à noite? Porque a liberação de hormônios, ela segue o ciclo sono-vigília, né? Quando você dorme mal, baixa os níveis de leptina e aumenta de grelina, que é o da fome. Tá? Então você desregula essa sensação de fome e saciedade. E a sua fome não vai ser fome por alface, nem por brócolis. Esse é carboidrato. Carboidrato, açúcar, coisa que dá prazer, entendeu? Que libera uma dopamina. Então, a privação de sono está relacionada com a maior ingestão de açúcar, de carboidratos. Então, consequentemente, você vai ganhar peso. Quando eu falo privação de sono, a gente está falando do binômio quantidade e qualidade. Tá. Tem que ter as duas coisas, tá? Então, quando eu falo privação, eu tô falando desses dois binômios. Quando a gente priva de sono, a gente aumenta o famoso hormônio do estresse, que é o cortisol. Cortisol. Né? Tenho muito cortisol aqui nessa redação, viu? Muito. Então, o cortisol, quando a gente vai dormir, esse cortisol tem que baixar, né? Aí baixa o cortisol, baixa a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura, enfim. Quantas horas ideal? São as 8 horas mesmo que todo mundo fala? Sim, para adultos sim. São 8 Quanto horas. mais novo, maior o número de horas, entendeu? Por exemplo, assim, um bebê recém-nascido, ele dorme 18 horas por noite. Aí quando você dorme mal, o seu cortisol aumenta, sobe, né? E aumentando o cortisol ele tem uma maior tendência a aumentar a circunferência abdominal, né? Então assim, você dorme mal, altera a liberação de leptina e grelina. Dá mais fome. Dá mais fome. E da barriga. A da barriga. E além disso, tem um outro hormônio super importante quando a gente fala
de composição corporal, que é o GH. Então, quando você dorme, o GH também é liberado durante o sono, sobre o sono de ondas lentas, que é um sono mais profundo. Quando a gente não dorme adequadamente, a gente não libera GH. Já ouviu falar que criança que não dorme não cresce? Sim, é verdade. É verdade. Só que o adulto... Acho que eu dormi muito. Então, o adulto... Quando ele dorme mal, ele não libera também o GH. O adulto, na fase adulta, não está relacionado com o crescimento, mas está relacionado com a síntese proteica. Então, para você que tem uma boa composição corporal, para você ganhar massa muscular, para você reparar os danos da musculatura de um exercício durante o dia, de uma atividade física durante o dia, é fundamental que você tenha uma boa noite de sono. Por exemplo, os atletas que não têm uma boa qualidade de sono, eles têm maior chance de ter lesão muscular por causa da quantidade insuficiente de GH. Agora chegamos à conclusão que se você não dormir, você vai engordar. O que eu faço para ter uma boa noite de sono? Né? Dicas práticas. Tá, então vamos lá. Dicas práticas. Eu já falei, ter horários regulares de dormir e acordar. Tá? Assim como ter horários regulares para se alimentar, tá? É importante, mesmo nos finais de semana, feriado, a gente procurar manter esses horários de dormir e de alimentação. Tá? Além disso, o quarto tem que ser um ambiente convidativo para o sono, né? Então, assim, idealmente, luz amarela, indireta, temperatura adequada, cortina com blackout, evitar televisão, computador, celular, uso de celular, tá? Desligada, né? Desligado. Tá? Porque não levar trabalho para o quarto, não se alimentar no quarto. O nosso cérebro ele é treinado. Então você tem que treinar o seu cérebro de que aquele local é um local de descanso, de repouso, de relaxamento. Se você entra no seu quarto ao longo do dia 20 vezes para estudar, para ver televisão, para comer e uma vez para dormir, a hora que você for entrar para dormir, ele vai achar que você vai fazer o quê? Não vai entender que não vai entender, entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser bem definidas. A gente tem que dar pistas para o nosso cérebro do que a gente vai fazer. 2 horas antes do sono também, algum tipo de alimentação eu devo evitar? Ou tipo, faço uma ceia, já posso ir dormir? Isso também atrapalha ou não? Tá, assim. Quanto à alimentação, não existe, assim, uma alimentação que vá melhorar 100% o seu sono, que vai resolver os seus problemas do sono. Tá. O que a gente tem na literatura, né, nos artigos científicos, é que, assim, uma alimentação balanceada, com durante todos os nutrientes, em todas as refeições, no geral, procurar grãos integrais, baixo índice glicêmico, né? Então, assim, evitar aqueles açúcares, aqueles massa, pão, que aumenta muito a glicemia à noite, isso está relacionado com uma má qualidade de sono. Evitar a ingestão de bebidas cafeinadas, café até 2 horas da tarde. Uma xícara de café, ela demora até 9 horas para ser metabolizada. Então, assim, você vai para academia à noite, também não é indicada. Pois melhor isso fazer que eu queria antes. perguntar. Aí você Quantas horas antes do sono, academia? A academia você deve parar a atividade física pelo menos de 4 a 5 horas antes do sono. Porque na academia você vai liberar todos os hormônios relacionados com vigília, com atenção, com concentração, que são exatamente o oposto do que você vai querer liberar para induzir o sono. E evitar bebidas cafeinadas. É muito comum as pessoas tomarem termogênico. O impacto da cafeína no sono é muito individual, entendeu? A gente tem uma variabilidade genética, né? Então essas orientações que eu estou dando são, assim, orientações gerais, mas vai muito de pessoa para pessoa, sua sensibilidade à cafeína. Tudo que a doutora falou aqui tem um meu testemunho, assim, porque eu chegava em casa, quando eu era obeso, eu chegava em casa, meu prazer era comer, então eu comia muito, só parava de comer quando eu passava mal e eu ia dormir. Eu tinha muito refluxo, tinha apneia do sono, ninguém conseguia dormir do meu lado, que eu roncava muito. Meu apelido era Médio Maria, que é aquela fumaceta que ele tem, de tanto que eu roncava. E a questão da apneia agoniava quem dormia próximo de mim, porque ele tá indo e não vai voltar. A gente tem hoje em dia as doenças
vamos dizer assim, adquiridas dos maus hábitos de vida, né? Então, as principais, diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, né? E decorrente de tudo isso, as doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, arritmia, tudo. E imbricado com tudo isso, os distúrbios do sono, dentre eles o mais frequente é a apneia obstrutiva do sono. Quando eu mudei, quando eu emagreci, quando eu comecei a ter uma alimentação saudável, aí o meu sono hoje é perfeito. Eu deito na cama, sempre no mesmo horário, e acordo o relógio biológico sempre no mesmo horário. Às vezes eu nem coloco o despertador. Meu sono porque você já deu pistas para o seu organismo de que você está indo preparar para o sono. Então, ele está liberando melatonina, que é o hormônio indutor do sono, no momento em que você está indo dormir. Você não está brigando com ele, né? Se você, neste momento, começa a fazer atividades estimulantes, você ignora esse pico, ignora o seu organismo, né? A pista do seu organismo. E aí ele já não sabe, poxa, eu tô mandando ele dormir e ele tá indo comer. Melhor então é praticar atividade física de manhã? Sim. Tá. Só que, olha, quando a gente vai falar de atividade física e sono, principalmente se você for atleta, tem algumas particularidades. Então, assim, você tem que respeitar o cronotipo. O que é isso? Se você é matutino, se você é vespertino ou se você é intermediário. A maioria das pessoas são intermediárias, ou seja, elas se adaptam a essas variações de horário. Entendi. Mas se você for matutino, você vai render mais logo cedo. Se você for e isso é determinado geneticamente, se você for vespertino, você vai render mais à tarde. Mas independente se você for matutino ou vespertino, próximo ao horário de dormir, nunca é uma boa hora para fazer atividade física. Legal. Tá? Muito legal a sua entrevista, porque tem muita gente que de repente está assistindo agora o canal Cansei de Ser Gordo aqui na coluna no Portal Roma News, que faz tudo certinho, mas não tem um sono perfeito por N motivos. Às vezes trabalha de madrugada, ou tem um filho pequeno que acorda várias vezes, enfim, são coisas que... Maus hábitos também que teriam que solucionar para você ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Você vai achar a doutora Maria Cláudia nas redes sociais dela, que estão aqui embaixo, passando aqui embaixo para vocês. A gente já colocou no início, mas o Gitano coloca de novo para encontrá-la aqui em Belém, né? E aí, se você realmente tem um problema sério e precisa de ajuda, não fique com vergonha, que ele fica até com vergonha de pedir ajuda, as pessoas ficam com vergonha de pedir ajuda. Não fique com vergonha e procure a doutora Maria Cláudia aqui em Belém. Muito obrigado. Obrigada a você. Tá? Conte com a gente, com a família Cansei de Ser Gordo. Obrigada, prazer. Vamos emagrecer, gente! Com muita saúde e dormindo muito bem.